Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso de Autodesk Inventor 2019. Pessoal, hoje eu vou explicar a relação de restrição e os constraints que nós executamos no nosso esboço 2D. Bom, eu já abri um arquivo, eu já estou com o módulo de Start2D Sketch. Para quem não viu esse comando, assista a última videoaula e você vai poder acompanhar aí sem problema nenhum. Bom, então vamos direto ao assunto. Primeiro, toda vez que você habilita uma linha, um círculo, qualquer referência e esse objeto não tenha as restrições ou dimensionais ou de posição, forma e geometria, o Inventor ele vai colocar num tom preto, na cor preta, o seu objeto. Por exemplo, eu vou executar aqui uma linha com 50 milímetros. Essa linha ela tem uma restrição dimensional, mas ela não tem uma restrição de forma e posição. Então, quando eu habilito o comando linha, porém utilizando a saída 00 desse meu arquivo, eu vou preencher aqui com 50, confirmar com Enter e notem que agora a cor dele está no azul. Então, todo objeto que estiver com as restrições 100% tanto de forma, geometria e dimensional, ele vai estar no tom de azul. Não tem restrição ou dimensional ou de forma e posição, ele vai estar na tonalidade preta. Beleza? Isso não é um problema. Alguns instrutores até falam que para você terminar um esboço, você tem que concluir e deixar o seu desenho totalmente na cor azul. Tem que tomar muito cuidado com esse conceito, pois alguns alunos preferem deixar com as restrições erradas, porém deixando o esboço na cor azul, e é muito importante que você saiba o porquê dessa diferença. Agora sim, eu vou começar a utilizar as restrições tanto de coincidente, colinear e assim por diante, beleza? Então vamos lá. A primeira geometria aqui, eu já preparei todos os exercícios, vai ser a relação de coincidente. Quando você tem duas geometrias e você necessita coincidir pontos ou estruturas de linha, dentro do grupo Constraint nós temos o primeiro item aqui que seria a relação de coincidência. Como que ele funciona? Uma vez que você habilita esse comando, você pode selecionar a ponta do primeiro objeto e na sequência a ponta do segundo objeto. Notem que automaticamente esses dois elementos foram movimentados. Ele não rotacionou ou esticou o seu elemento principal. Porém, se você fizer o seguinte, selecionar o ponto e ao invés do ponto selecionar a linha. Notem que a linha fica em destaque na cor vermelha e ele vai prolongar a minha primeira estrutura, deixando como se fosse uma coincidência, mas ele não prolonga a minha estrutura. Se esse for o exemplo, você vai ter que repetir clicando no ponto 1 e depois no ponto 2 até ele chegar na sua estrutura. Nós temos o comando Extend, porém nesse exercício é somente didático, ok? Você pode fazer isso com várias linhas, sempre partindo para o mesmo ponto, ok? E aí você pode arrumar o seu desenho mais facilmente, ok? Esse item de coincidência prevalece também para círculos, retângulos, sem problema nenhum. Bom, o segundo item aqui que nós temos é o elemento de colinear. Notem que aqui em cima do Constraint, o item de colinear, o símbolo dele é como se fosse a representação de duas linhas na mesma direção, ok? Eu não vou entrar no aspecto de direção e sentido, mas seria aqui no caso a mesma direção. Uma vez que você habilita esse comando, você pode selecionar a sua referência e depois o seu objeto a ser modificado. Note que os dois objetos foram movimentados, porém somente o último aqui selecionado foi rotacionado e alinhado com o primeiro. Eu vou apertar o Ctrl Z e fazer a ordem contrária. Primeira seleção, alinhado superior e logo abaixo o item que está na minha vertical. A mesma função aconteceu, só que ele deslocou para a esquerda. Isso aqui, pessoal, pode gerar, por exemplo, o contrário. Você pegar a linha inclinada e depois pegar a linha inferior. E por isso vocês vão complementar a utilização dos constraints. Sempre combinando colinear com coincidente, perpendicular, sempre horizontal, sempre a vertical e assim por diante. Bom, aqui no próximo exemplo eu tenho duas linhas inclinadas. Primeira referência e segunda referência.
E o que nós podemos notar? Mesmo que os objetos estejam com o item colinear, eles estão sobrepostos. Se eu apertar a tecla ESC aqui e fizer uma seleção, essa é a primeira linha e essa é a segunda linha. Então tomem cuidado com isso, pode gerar esse problema. E nesse caso você vai ter que tomar muito cuidado na forma de seleção. Primeiro o objeto e segundo o objeto, eu vou dar o Ctrl Z aqui, primeiro o objeto e segundo o objeto ele inverte, beleza? Então vai depender de muito como você está desenhando. Nesse exercício aqui fica muito mais prático porque seria uma peça simétrica. Uma vez que eu seleciono a linha 1 e depois a linha 2, esses objetos a partir de agora estão colineares em qualquer ajuste. Eu vou apertar a tecla ESC 2 vezes e eu vou movimentar somente a linha da direita para cima. A linha da esquerda é corrigida automaticamente. E nesse caso fica muito mais fácil você trabalhar com peças que têm o mesmo alinhamento, sendo simétricas ou não. Bom, o próximo item aqui seria o item de concêntrico ou concentricidade. O item de concêntrico ele serve para círculos e arcos. Como que ele funciona? Notem que todos esses círculos estão em posições fora de centro. Quando eu habilito a função concêntrico, eu seleciono um círculo e na sequência eu seleciono um arco ou um outro círculo e automaticamente eles tornam a mesma posição. Aqui também depende da ordem de seleção, no caso primeiro círculo e segundo, ele retrocede e como eu fiz anteriormente, primeiro círculo e segundo círculo. Ok? A ordem aqui, deixa eu até diminuir um pouco esse círculo que ficou muito grande. A ordem aqui, a lógica seria o seguinte: qual é o círculo a ser movimentado? O menor. Para onde ele vai? Para o item do raio maior. Ele desceu. Se você fizer a mesma analogia ao contrário, qual é o círculo que deve ser movimentado? O maior. Para onde que ele vai? Para o círculo menor. Ele acaba aqui sendo ajustado. Para geometrias como raios também funciona. Seleciono a primeira referência e depois a segunda, automaticamente eles ficam concêntricos, ok? O próximo item, pessoal, é interessante, que é o chamado fix. Eu costumo chamar de lock, que é o bloqueio, mas a função dele é literalmente travar o seu objeto. Porém, ele trava somente na posição e não em relação à dimensional. Bom, eu vou clicar nesse item, nessa linha que está inclinada, e eu vou selecionar o item que é o fix, ok? Quando eu habilito esse fix, automaticamente essa linha inteira fica bloqueada. E se você pegar um ponto aqui ou inferior ou superior e puxar, ele vai aumentar. Então a restrição dele é somente de posição e não dimensional. Se você puxar uma cota aqui, você pode alterar sem problema algum. Porém, isso garante que essa linha não se movimente para a direita, para a esquerda, superior ou inferior, em hipótese alguma. Porém, se eu habilitar o item de coincidência, primeiro ponto e segundo ponto, ó, o meu objeto fica fixo e o outro elemento é arrastado para ele. É uma forma muito mais prática e rápida para que vocês possam ajustar. E é por isso que eu ressalto aquela primeira frase que eu falei para vocês. Mesmo que o seu esboço esteja na cor azul, não significa que ele está correto. Para que o aluno possa ganhar ponto ou entregar rapidamente o arquivo, você seleciona um objeto, fixa ele, porém não quer dizer que o seu esboço esteja com as dimensões corretas. Então é muito importante você tomar cuidado com essa explicação. Nem sempre o esboço estando na cor azul está correto. E esse comando também pode ser aplicado em relação a pontos ao invés de linhas. Quando eu habilitei o fix no último exercício, eu selecionei todo o meu elemento de linha. Porém eu posso pegar e selecionar um ponto. Quando eu faço isso, se eu pegar o meu elemento e puxar para cima, ó, ele não vai. Porém, ele restringe todos os objetos que estão relacionados a ele. E a partir de agora eu não posso mais movimentar esses dois objetos, a linha horizontal e a linha da vertical. E quando eu habilito coincidência, primeiro ponto e segundo ponto, ele vai estar travado, ok? Então, tomem cuidado com o fix. Partindo agora para os outros exercícios, nós temos aqui a parte mais prática e simples, que é o paralelo. São duas linhas que, em hipótese alguma, elas irão se encontrar. Sendo assim, você pode aumentar, esticar, fazer escala, que as extremidades nunca serão coincidentes ou cruzarão uma sobre a outra. Então, o paralelo seria o mesmo ângulo, sentido e direção, porém afastado ou não do seu objeto. Se eu for habilitar o comando paralelo,
selecionar a primeira linha e depois a segunda, notem que agora elas estão sempre com o mesmo ângulo, ok? Se eu fizer isso com duas linhas que não estão na restrição vertical, por exemplo, seleciono a primeira linha e depois a segunda, agora elas se tornam paralelas. Se eu apertar o Ctrl Z e inverter a ordem de seleção do meu comando, ele inverte a ordem do paralelo, sendo assim que a primeira seleção é o objeto a ser movimentado e o segundo é a referência para paralelo. Beleza? Bom, temos aqui a estrutura agora de perpendicular, aonde nós temos o elemento de 90 graus, podendo ser uma geometria fechada ou não. Nesse primeiro modelo eu tenho aqui 4 linhas que estão totalmente livres e eu vou selecionar, por exemplo, essa linha e depois a linha da vertical. E eles estão agora a 90 graus. Ele não estendeu, mas você pode fazer a coincidência dessa linha com esse ponto. E aí o seu objeto fica restrito a esses dois constraints. Eu vou repetir aqui, ó, perpendicular, referência 1, referência 2. O seu objeto ainda cruzou os dois modelos. Eu vou apertar aqui o Ctrl Z, perpendicular, referência 1, referência 2. Beleza? Fica muito mais prático para você trabalhar. Então, se eu tenho um objeto que está totalmente fora aqui de proporção, eu posso vir aqui, ó, elemento de perpendicular, primeiro e segundo elemento, primeiro e segundo elemento e primeiro e segundo elemento. Ele criou um quadrilátero com as minhas estruturas com ângulos internos de 90 graus, ok? Nós sabemos que as somatórias de todos os ângulos internos de um quadrilátero é 360, cada um aqui vai ter 90 graus. Bom, vamos agora para o elemento chamado sempre a horizontal ou sempre a vertical. O item aqui de horizontal significa que o seu elemento vai estar paralelo ao eixo X, ou seja, a referência horizontal. Você pode variar a sua construção utilizando o plano YZ, mas esse item sempre estará na horizontal do seu eixo inferior. Ele é simples, uma vez que você habilita, clicou no objeto, ele já vai posicionar na sua horizontal. Então, se esse quadrilátero, por exemplo, ele está com um ângulo errado, não está com o item paralelo ao eixo X, eu posso habilitar a horizontal na primeira estrutura e o nosso quadrilátero, então, tem uma combinação de perpendicular e sempre horizontal. O item de sempre vertical é a mesma coisa, só que dessa vez paralela ao eixo Y. Nesse nosso plano de esboço é o eixo Y, ok? Primeiro, segundo e terceiro objeto. Eles sempre estarão na vertical. Galera, agora nós temos aqui uma restrição de simples utilização, mas que deve se tomar muito cuidado. Por quê? Quando eu habilito aqui o próximo item, que é o tangência, o que ele faz? Ele cria uma restrição entre um círculo, um arco e um objeto linear, mas ele não restringe a posição. Olha só, eu vou selecionar o círculo e depois a linha, ele vai aumentar o círculo criando a tangência. Se você fizer o contrário, primeiro a linha e depois o círculo, ele desce o seu objeto até encontrar o círculo. O porquê que eu falei para vocês tomarem cuidado? Se eu clicar nessa linha, na ponta dela, ó, e movimentar, ele não está restrito à posição. Ele está restrito somente à tangência. Qualquer ajuste que você faça com esse seu elemento, ele estará livre. Se você quiser restringir o objeto, você pode clicar no círculo, habilitar o Fix, ele vai estar travado. E agora eu vou apertar o ESC e movimentar essa linha em torno dele. Ó. Notem que mesmo assim ele ainda não está com as dimensões, somente em relação à tangência. Eu vou repetir com os demais elementos, posteriormente habilitar aqui o item de coincidência, primeiro ponto e segundo ponto, primeiro ponto e segundo ponto, e nós finalizamos o item de um triângulo. Se eu pegar um ponto aqui e puxar, ó, todas as tangências estarão conforme a nossa seleção. O próximo item é o Smooth, que na verdade ele faz a concordância entre splines e linhas. Como que ele funciona? Olha só, notem que essa spline não tem uma tangência ou uma continuidade com essa linha horizontal. Quando eu habilito o item de Smooth, seleciono a spline e depois seleciono a linha, ele cria uma coincidência e cria uma continuidade perfeita.
esse item foi habilitado somente na spline na parte superior. Na parte inferior, notem que ele cria até um ponto, um ângulo aqui entre os dois objetos. Eu tenho que repetir. Primeiro a spline e depois a linha. Ele vai criar uma continuidade a partir dessas seleções. O segundo exercício é bem parecido. Primeiro eu seleciono a spline e depois a linha. Ele vai conformar esse objeto na minha estrutura. Porém, não funciona para arcos. Isso aqui é um arco de 3 pontos. Se eu selecionar o arco e a linha, não vai funcionar. Nesse caso, deveria ser a tangência para que fique conforme a estrutura. Ok? Bom, chegamos à parte final dessa estrutura. Nós temos aqui somente mais 2 itens, que é a simetria e a igualdade. A simetria funciona assim, pessoal. Quando eu habilito o item de simetria, o Inventor pede para eu selecionar o primeiro objeto para a relação de simetria. Nesse caso vai ser a linha na vertical da esquerda. Ele pede para que eu selecione agora o segundo elemento da simetria, que vai ser a linha da vertical da direita. E agora sim ele pede para a referência. Nesse caso vai ser essa linha na minha vertical, a maior entre as 3 aqui. Quando eu habilito, automaticamente eu tenho uma simetria. Precisa ser objetos que estão somente na vertical? Não. Eu posso pegar essa linha da horizontal, segunda linha da horizontal e o eixo, ele já seleciona automaticamente. Se você já tem uma referência de simetria habilitado, não é necessário clicar no eixo central. Se você cancelar o comando, você tem que retroceder com o terceiro clique. Primeira linha, segunda linha. Primeira linha e segunda linha. Toda modificação que você executar, ele vai corresponder com o seu projeto. Você pode também pegar pontos. Primeiro ponto e segundo ponto, ele vai sempre obedecer. Ponto ou linha funciona sem problema algum. Se eu modificar o lado da esquerda, o lado da direita vai ser modificado. Modifico o lado da direita, o lado da esquerda é modificado. Um segundo exemplo seria necessariamente não ter os ângulos iguais. Por exemplo, primeira linha de referência e segunda linha de referência e a linha do meio. Ele vai criar aqui 2 linhas formando um ângulo. Só que nesse caso eles não estão paralelos. Você ainda pode repetir o comando de simetria, ponto 1, ponto 2 e o eixo guia, ponto 1, ponto 2 e o eixo de simetria. E eles vão ficar 100% espelhados. Uma vez que você modifica um ponto, ele modifica invertido na sua estrutura lateral. Eu acho um jeito muito prático de trabalhar com peças simétricas. Fica muito mais fácil e muito mais rápido você executar as edições. Por último, temos o elemento de igualdade. Mesmo sendo o último exercício, ele não deixa de ter a sua importância. Notem que eu tenho aqui 2 geometrias com os comprimentos de 90 e 125. Vamos supor que eu quero desenhar uma outra linha, ok? Porém, eu quero que toda vez que eu modifique uma linha, ele corresponda nessa minha nova estrutura. Então eu crio um elemento de igualdade. Quando eu habilito o item de igual, eu seleciono o meu objeto e eu clico na referência exata. Notem que ele criou a simbologia de igualdade e se eu modificar essa dimensão, colocar aqui 50 milímetros, essa linha também vai corresponder com 50. Vamos supor que essa linha da horizontal também tem uma igualdade de 50 milímetros. Seleciono a minha referência e depois a linha, nesse caso não interfere a ordem e automaticamente ela também tem 50. Quando eu seleciono a minha cota e altero para 80, as 3 linhas são alteradas automaticamente. E nesse caso também prevalece para linhas que estão inclinadas. Vou clicar na minha linha de 125 e a linha de referência. Ela diminuiu para ficar com a mesma medida. Quando eu seleciono uma nova dimensão de 140, automaticamente ele ajusta as duas. Se eu cancelar, por exemplo, igualdade, essa de 140 com essa menor que era 80, ele vai me dar um alerta indicando que já existe uma restrição. Beleza? Bom, pessoal, estas aqui são todos os itens de Constraint, que com certeza vai ajudar aí no seu trabalho de esboço 2D. Eu só peço desculpas porque esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas isso aqui é de suma importância para o seu trabalho em projetos no Inventor. Beleza? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei,
curta e principalmente, pessoal, compartilhem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Autodesk Inventor 2019 gratuitamente. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,